ontem, daí voltando, né, nesse nosso paralelismo, ontem o Tarcísio foi a vez que ele mais radicalizou para cima do STF. Né? Ele já vinha aumentando o giro, mas sempre indo até um certo ponto. E aí ontem não. E aí ele chegou a cunhar, e a nossa chamada de hoje, o termo Bolsonaro acima de tudo. Né? Como eu disse, o Bolsonaro virou, na narrativa de Tarcísio, o que Trump é para Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro está para Tarcísio como Trump está para Bolsonaro. Claro que para Bolsonaro é algo mais genuíno, esse endeusamento de Trump, e para Tarcísio é muito mais discursivo. Mas ainda assim, né, é o que está dito em cima de um palanque. Como é que fica essa ronha mais grave do Tarcísio com os ministros da corte e esse lugar de vassalagem mesmo, como os próprios ministros definiram que o Tarcísio está ocupando com relação a Jair Bolsonaro? Eu acho que nós temos uma questão política gravíssima, que é o comportamento do governo Tarcísio de Freitas, mas nós não temos uma questão penal. Uhum. Eu volto aqui a afirmar, eu sou um crítico da judicialização da política e da politização da justiça. Ou seja, a ideia de que a extrema-direita deve ser combatida com recursos abusivos à justiça não é uma ideia que me agrada. É uma ideia ineficaz. Ou seja, a extrema-direita não cede 1 centímetro de terreno na opinião pública por esse caminho. Isso não funcionou e continuará não funcionando. O que funciona para derrotar a extrema-direita é o caminho da política, é o caminho da defesa da soberania, é o caminho da defesa da justiça tributária, é a implementação de um programa de esquerda no governo que beneficie a ampla maioria da classe trabalhadora. Isto é o que permite avançar, a esquerda avançar e a direita recuar. O caminho da justiça é ineficaz, porque vitimiza os seus alvos. A direita usou contra a esquerda e foi ineficaz em termos de opinião pública. Foi eficaz porque tirou Lula do pleito de 2018 e permitiu a vitória do Bolsonaro, ok. Mas Lula saiu da cadeia e foi direto para a rampa do Planalto. Então é ineficaz do ponto de vista da opinião pública. Eu entendo que exista na esquerda esse afã de querer colocar tudo na justiça, de criminalizar tudo, considerando que há nisso uma radicalidade contra o bolsonarismo. Eu entendo esse sentimento, mas esse sentimento não tem lastro na racionalidade, nem na racionalidade a respeito da sua efetividade no combate à extrema-direita, nem no desenho do Estado mais útil para a esquerda. A excessiva criminalização é um bumerangue. O mesmo padrão de criminalização será usado numa outra situação contra a esquerda, com a esquerda ficando a descoberto na sua narrativa, porque se defendeu tão grave penalização à direita, quando essa penalização vier à esquerda, perderá argumentos. Então, eu sou um defensor da liberdade de expressão. Eu sou contra a caracterização judicial do crime de opinião. Se o Tarcísio quer subir no palanque e arregaçar com o STF, se o Tarcísio quer subir no palanque e se abraçar a Donald Trump, se Tarcísio quer apoiar o Bolsonaro incondicionalmente, nós devemos, a esquerda deve fazer a ele a mais severa crítica política, mas ele não está cometendo crime algum, como tampouco nós estávamos cometendo crime quando fazíamos isso naquele período em que o Lula estava preso e a Operação Lava Jato esculhambava com a esquerda no país. Uma coisa é a opinião. Se o Tarcísio cometer crimes, é diferente o que o Tarcísio está fazendo do que o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi articular medidas contra o Brasil. Ele participou de um crime. Até agora, contra o Tarcísio, não há acusações desse tipo, de que ele tenha participado de uma articulação desse tipo. Se houver acusações e provas a esse respeito, muda de figura. Mas que ele tem uma opinião favorável não é crime, embora seja politicamente pavoroso.
mas não há crime. Se ele esculhamba o Alexandre de Moraes, não há crime. O Alexandre de Moraes não possui proteção constitucional à crítica política, ou sequer à crítica judicial. Ele não é uma vestal protegida pela Constituição e nenhum ministro da Corte Suprema o é. Portanto, ele pode sim ser esculhambado. Se houver injúria, calúnia e difamação, Alexandre de Moraes que processe o governador de São Paulo ou quem mais tiver injuriado, caluniado ou difamado sua imagem. Mas não pode agir com base na pena, na criminalização da opinião. É direito dele opinar, mesmo que a opinião dele seja absurda. Aí cabe a crítica política, não o rumo judicial. Uhum, uhum. O Breno, e aí, cada vez mais, né, já não há mais dúvidas, ao meu ver, né, de que o Tarcísio está sendo preparado para essa missão. A minha dúvida é o desejo dele, né, o quanto vai prevalecer o desejo de Tarcísio, né, em ser esse herdeiro de Bolsonaro para essa missão. Mas é inegável que há uma força muito grande para que seja ele, né? Mas a partir de sexta-feira as coisas vão ganhar. Eu digo sexta-feira porque a tendência é que sexta-feira saia ali a sentença e tal, né? Ou seja, vamos gerar para a semana que vem, né? Segunda-feira que vem já se ganha um contorno mais definido dos nomes, ou você acha que ainda vai ficar meio abstrata a situação, meio tudo orbitando, se morgando ali, até que seja implacável essa decisão para abril do ano que vem? Tá mutado, Breno? Ficou sem som. O cenário de 2026 ele depende de uma figura só, que é Jair Bolsonaro. Uhum. Do ponto de vista do governo e das forças que o apoiam, do ponto de vista do PT, o cenário está definido. O presidente Lula é candidato à reeleição e contará com apoio ao menos de uma frente de centro-esquerda. PT, PSOL, PCdoB, Rede, PV, Partido Verde, né? Uhum. PSB, eventualmente o PDT. Esses estão com o presidente Lula e vão apoiar sua reeleição. Você terá um candidato de direita, um candidato competitivo de direita. Agora, depende de Bolsonaro definir quem será esse candidato, porque a depender desse candidato, você terá ou não uma frente ampla conservadora. Se Bolsonaro insistir na tese de uma candidatura bolsonarista raiz, de uma candidatura do seu clã, ou se Bolsonaro esticar a corda até o último minuto do segundo tempo, o que eliminaria a possibilidade da candidatura do Tarcísio de Freitas, por exemplo, porque o Tarcísio de Freitas ele tem que se desincompatibilizar até 2 de abril. Ele não pode esperar o momento do registro das candidaturas para ser candidato. Dia 2 de abril ele tem que se desincompatibilizar. Todo mundo que estiver exercendo cargo público no Poder Executivo e que for concorrer a um outro cargo que não o seu, nas eleições do ano que vem, diz a lei, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. Tarcísio pode continuar no cargo para disputar a reeleição de governador de São Paulo, mas para disputar a presidência ele tem que sair até 2 de abril, ou ele não tem mais viabilidade. Entendi. Então, se o bolsonarismo insistir numa candidatura puro sangue ou esticar a corda até agosto, até o prazo da inscrição de candidaturas em agosto de 2026, é um cenário. Se Bolsonaro apoiar Tarcísio de Freitas ou qualquer outro candidato que unifique a direita, é outro cenário. Então, a peça que move o jogo é o Jair Bolsonaro. Eu acredito que a tendência de Jair Bolsonaro hoje é se compor com Tarcísio. Por quê? Não há outra saída para ele. Ele não tem outra opção para não passar muitos anos na cadeia que não apoiar o Tarcísio. Somente a vitória do Tarcísio pode dar a ele uma chance de sair da cadeia. Acho que ele esperará a sentença do STF e acho que ele esperará a decisão do parlamento sobre o projeto de anistia. A última bala dele vai ser esse último tiro dele será em torno do projeto de anistia. O projeto de anistia é complexo. Eu acho que ele passa na Câmara com facilidade, porque para aprovar o projeto de anistia, você precisa de maioria absoluta.
né? Você precisa ter a maioria dos deputados presentes. Ou você precisa de 257 votos. Uhum. Metade mais um de uma Câmara com 513. A direita bolsonarista, somada ao Centrão, tem fácil 257 votos. Fácil. E nós estamos vendo uma adesão ao projeto de anistia por parte do PP, do União Brasil, do Republicanos e até do PSD. Então, eles vão ganhar na Câmara. No Senado, um pouco mais difícil se o Alcolumbre cumprir sua palavra, mas ninguém põe a mão no fogo por isso. Também ali, se houver um acordo entre o bolsonarismo e o Centrão, passa anistia. Aí o presidente Lula, a quem cabe promulgar a decisão do parlamento, ele pode vetar. Se o presidente Lula vetar, aí a Câmara e o Senado precisam ter maioria qualificada, que aí é a maioria de 3/5, né? 2/3 ou 3/5 para revogar veto. Agora me deu um branco aqui. Mas, enfim, aí precisa de maioria qualificada para derrubar o veto. Aí é mais difícil. Então, o projeto da anistia, mesmo que ele seja aprovado, mesmo que o presidente Lula vete, mesmo que o parlamento derrube o veto, ele pode ser embargado pelo STF. O STF pode considerá-lo inconstitucional, embora seja complexo à luz da Constituição. Né? Porque a Constituição veta a anistia em 2 casos específicos. Veta no caso de tortura e no caso de tráfico de drogas. Não veta anistia no caso de tentativa de golpe de Estado. Né? O STF teria que, naquela sua tradição de ser também um poder legislativo, o STF teria que, digamos... Mas pode acontecer, o STF embarga. Então, de toda maneira, não é fácil o projeto de anistia passar e passar rapidamente. Né? Vai ter obstáculos para isso e o próprio governo vai se mexendo para impedir que isso aconteça. Uhum. Né? Mas esse é o último tiro do Bolsonaro. Não funcionou o projeto de anistia, ou não funcionou em tempo hábil, sua única chance é ter um presidente aliado. Porque se Tarcísio de Freitas é eleito presidente com um Congresso conservador, a aliança entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sob condições na qual a direita ganhou as eleições, isso emparelha o STF. Aí é muito difícil o STF bloquear a anistia, e aí o Bolsonaro não será mais presidente, mas ele poderá voltar a ser um homem livre. Uhum. Né? Então, como eu não acredito que Bolsonaro tenha a estrutura psicológica para suportar muitos anos na cadeia, eu estou convencido, e acho que já há indícios fortes disso, de que Bolsonaro irá apoiar Tarcísio de Freitas, desde que Tarcísio de Freitas se comprometa até o talo com a anistia de Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas já está entregando esse compromisso, como a gente viu ontem. Tarcísio de Freitas se abraçou a Bolsonaro como nunca o tinha feito desde que foi eleito governador. Defendeu a anistia, atacou Alexandre de Moraes, ele falou para o chefe e falou para o núcleo mais duro do bolsonarismo, para poder ganhar um aval, porque este aval é necessário, é indispensável para que Tarcísio seja candidato a presidente da República. Um setor da direita está reclamando, especialmente os veículos de comunicação vinculados à direita, Globo, Folha, Estado, estão reclamando, claro, eles são anti-Bolsonaro, mas esse era um movimento indispensável para Tarcísio. Tarcísio precisa do apoio do Bolsonaro para ser candidato e constituir uma ampla frente conservadora. Eu acho que essa é a tendência principal, que Bolsonaro endosse a candidatura de Tarcísio diante do compromisso de que Tarcísio, no mesmo dia da sua posse, declarará, não é o presidente que propõe anistia, quem propõe anistia é o Congresso, mas diante do compromisso evidente de Tarcísio, que no dia da sua posse endossará o projeto de lei pró-anistia, ou mesmo que indultará os réus dos processos golpistas.
É uma outra saída. O indulto depende do presidente da República. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho até que nós tivemos ontem, por parte de vários políticos, muito jogo de cena, né? Uhum. Mesmo por parte do Tarcísio, porque muitos ali defendem a anistia de Bolsonaro, pátria ou morte, torcendo para ele não ser anistiado, né? Claro. Querem o apoio do Bolsonaro, mas não querem a concorrência do Bolsonaro. Tá chorando em cima do caixão, né? Claro, claro. Você tem ali que mostrar amor ao morto, não é? Exato. Para poder casar com a viúva, tem que mostrar amor ao morto. É isso.